Bom galera, aqui o pullback ele tá vindo buscar no último segundo, pra mim não tá interessante, porém essa tendência de baixa aqui, ainda mais esse suporte aqui bem forte que ele tá vindo buscar, caso ele rompa, é muito interessante um falso rompimento aqui, tá? Ele tá rompendo nos últimos segundos aqui, eu acho que ele não vai fazer um pullback, eu acho que ele vai voltar pra essa zona aqui de baixo, mas caso ele rompa essa região, eu já vou ficar preparado pra pegar um falso rompimento, né? Pra entrar vendido na próxima vela ali, na nossa região ali onde tá fazendo a confluência de suporte que foi rompido, com essa linha de tendência também que ele rompeu, tá? Então vamos aguardar aí pra ver se ele volta pra zona. Se ele voltar eu faço a entrada, beleza? Bom galera, ele realmente rompeu aqui. Eu vou tentar pegar a vendida aqui em cima, se ela dá um pico de vela aqui pra cima. Então vamos aguardar aqui o movimento dela, tá? Isso eu gosto de chamar de falso rompimento. Ó, ele subiu, vou entrar vendido aqui. Bom, e aí meus queridos alunos, tranquilidade, estamos aqui com um novo vídeo para vocês, certo? E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo fera demais, tá? A gente vai falar aqui sobre um operacional muito usado mesmo dentro do padrões de opções binárias, tá? Muitos traders já usam esse operacional com consistência, tá bom? Ele é muito legal e a gente tá falando aqui do falso rompimento, tá? Esse operacional é show, então eu vou ensinar detalhe por detalhe sobre ele, quais padrões de velas usar, qual o gráfico é o correto para utilizar dentro desse operacional, tá? E também vou dar uma super dica aí até o final para você padronizar esse operacional para você e se tornar consistente apenas com o falso rompimento, tá bom? Então deixa o like e bora pro vídeo, galera. Bom, você já clicou no like aí, já começou o vídeo, então vamos lá. Primeiramente, antes de começar a ideia do falso rompimento, antes de eu ensinar para vocês, eu queria dizer alguma coisa bem importante, tá? O falso rompimento ele é um operacional um pouco mais avançado, ele é um operacional que precisa de um pouco mais de experiência. Então se você está abrindo agora opções binárias, começando agora nesse rumo, eu já recomendo para você não utilizar este operacional para você adquirir a consistência, tá? Aí no meu canal eu ensino diversos operacionais diferentes, ensino retração de M5, ensino pullback, ensino fluxo, outros operacionais, consolidação e tal, e eu recomendo que você comece por esses, tá? O operacional de falso rompimento é um operacional que você tem que ter um pouquinho mais de visão de mercado, um pouquinho mais de experiência, tá? Então tomem bastante cuidado com esse operacional. E também ele é um pouquinho mais demorado, então se você é uma pessoa que está começando agora, provavelmente você não vai ter tanta paciência ainda, porque você tem que ter todo um processo de evolução dentro do mercado, então você não vai ter tanta paciência. Então eu recomendo que você comece por um operacional que aconteça com mais frequência, tipo uma retração ou um pullback mesmo, tá bom? O falso rompimento ele é um pouquinho mais difícil, porém ele é um operacional extremamente assertivo, muito bom para utilizar aí, tá? Principalmente quem utiliza o operacional de Soros 2x1, porque ele duas operações dele aparecem no dia tranquilo e é muito assertivo mesmo. Mas o primeiro passo que eu vou fazer aqui, a gente vai passar para o Paint, tá bom pessoal? Porque no Paint eu vou explicar, vou simular a ideia da análise, vou mostrar os padrões, como que a gente vai utilizar para a leitura de vela acontecer, e depois a gente passa para o gráfico, e dentro do gráfico eu vou mostrar para vocês como que funciona a leitura. E também vou ensinar para vocês como que funciona na prática, no operacional, onde que você deve realizar a sua entrada, como que você deve se basear nos seus padrões de vela e etc, tá bom? Bom, aqui no Paint eu vou colocar FR, que é de falso rompimento, tá? Vamos falar aqui de falso rompimento. O que é falso rompimento? Basicamente você teria um topo, vou colocar de azul aqui, você teria um topo e um fundo, né? Provavelmente. Onde o mercado ele trabalhou de alta, trabalhou de baixa, ele respeitou esse topo e esse fundo com bastante frequência, tá? Deu diversos toques em ambos os lados, quando de repente aqui mesmo ele demonstra uma vela que rompe essa região e a gente prepara a nossa mão para realizar uma entrada de pullback logo em seguida, né? Show de bola, até aqui tudo certo, todo mundo conhece, mas aqui eu vou passar uma dica muito importante, tá? O falso rompimento, ele quando isso acontece com o falso rompimento, ele não dá um padrão de vela nesse rompimento aqui, tá? Ele pode romper com uma vela de força, porém ele vai mostrar o padrão de vela dele de falso rompimento após essa vela. Então tem muita gente que toma loss aqui no pullback, eu particularmente tomo também bastante loss com esses pullback de falso rompimento, mas é algo assim que é um pouquinho mais difícil de perceber, então por isso que eu falo, tem um pouquinho mais de experiência para trabalhar com esse operacional, tá bom? Então logo aqui em seguida a gente
pelo conhecimento de operacionais, a gente pegaria um pullback aqui, tá? Porém, o falso rompimento ele trabalha da seguinte forma: você vai pegar o pullback e a vela simplesmente derrete para dentro da região de volta, tá? Isso daqui é muito legal, porque existe um filtro que eu utilizo de análise que faz você evitar tomar um loss nesses falsos rompimentos, tá? E também já dá uma acrescentada na sua entrada aí no seu operacional para falso rompimento, beleza? Então aqui a gente tem a nossa velinha de força que rompeu, tentamos o pullback logo em seguida e falhou, e esse pullback ele retornou aqui para dentro da nossa zona, tá? Automaticamente teremos uma nova oportunidade bem aqui, pessoal. Quando a vela encostar na nossa zona de novo, a gente efetua a venda, né? Bem aqui nessa linha azul, que a vela ela vai encostar no pico e vai reverter a força dela e vai agora vir buscar essa zona aqui de baixo, de novo, para ela se manter lateral aqui, igual ela estava se mantendo no gráfico passado, tá? Nessa região inteirinha aqui. Tá? Então basicamente o falso rompimento é isso, é você ter uma região, você tem uma lateralização, aparece uma vela mostrando esse rompimento, ele não acontece com uma vela de engolfo revertendo, tá? E agora que vem o segredo, pessoal, lembrando vocês, eu opero em M5, eu vou contar um segredinho para vocês aqui do falso rompimento, tá? Vocês podem aplicar isso também no pullback, na retração, tá bom? Mas basicamente eu opero o M5 me baseando em M15, também M30, H1 e etc. Porém, esse operacional é muito legal para se basear em M15. Como assim M15, Cauê? Basicamente, dentro do gráfico de opções binárias, a gente tem uma sequência de 3 velas, tá bom? A gente tem uma sequência de 3 velas, e essas 3 velas elas demonstram uma vela de M15, tá bom? Então o que você vai fazer? Você primeiramente vai abrir em M15 e vai ver se essas regiões estão respeitando também dentro do M15, tá bom? Confirmado isso, você vai ver qual dessas 3 velas do quadrante rompeu essa sua região, tá bom? Se a primeira vela encostou na sua linha, a segunda vela ela já veio rompendo a sua linha. Peraí, deixa eu fazer... Então a gente tem aqui 1, 2, 3, aqui a gente tem uma vela de M15, certo? Então aqui é uma vela de M15 aqui dentro. Então aqui em seguida mais 1, 2, 3, mais uma vela de M15, certo? Até aqui tudo bem. Agora vamos para a próxima vela. A primeira vela ela já nasce rompendo a região, tá? Mostrando que em menos de 5 minutos, né, a primeira vela de M15 rompeu a sua região de suporte e resistência que estava aqui atrás, respeitando há um bom tempo. Logo em seguida, a segunda vela, acontece esse movimento de retorno, tá? Esse movimento de força de baixa, mostrando a reversão do preço do mercado. Se você passar esse gráfico para M15, vai ser apenas um pavio deixado aqui em cima, tá? Ele provavelmente vai ficar alguma coisa parecida com isso, ó. Porque ele vai acontecer uma reversão, a primeira vela vai buscar esse topo e a segunda vai retornar com muita força, então automaticamente ele vai realizar o falso rompimento. Então a gente utiliza dessa estratégia de leitura de vela para fazer uma entrada a favor do falso rompimento. Então vamos lá, ele vai fazer o rompimento aqui na primeira vela. Logo em seguida, na segunda vela, ele vai fazer um movimento de engolfo, de retorno. E aqui nessa terceira vela, a gente vai ter essa oportunidade, tá? Onde ele vai vir buscar esse topo. Opa! Ele vai vir buscar esse topo aqui, tá? E vai retornar para continuar se mantendo dentro dessa lateralização que ele está se formando aqui em volta, tá? Vocês podem reparar que ele está numa lateral, onde ele pega fundo, topo, fundo, topo, fez o falso rompimento e agora vai buscar o fundo. Então a assertividade disso é muito grande, é incrível mesmo. Então basicamente esse é o falso rompimento. Vocês podem utilizar outros padrões de vela, que eu vou ensinar 2, tá? Deixa eu apagar aqui essa parte de cima, que eu vou ensinar 2 padrões de vela para vocês, que eu utilizo muito dentro desse operacional, tá? Vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. São padrões de vela fáceis de você decorar, fáceis de você identificar, tá bom? Não são padrões de velas desconhecidos, provavelmente você já ouviu falar dele. Se você nunca ouviu falar dele, você com certeza vai aprender a mexer com ele com muita facilidade, tá? Ele é muito simples, eles, né, que é mais de um, inclusive caso apareça os dois é muito melhor,
porém se aparecer um já existe a oportunidade. Bom, vamos lá, o primeiro operacional, o primeiro padrão de vela que eu vou recomendar vocês utilizarem nesse falso rompimento é um padrão de vela mais conhecido como engolfo, tá? Vamos supor aqui tivemos um movimento de alta. E aqui nessa primeira vela ele realizou um movimento de rompimento na nossa região aqui de suporte, certo? Então a gente tem um suporte aqui com alguns pavis que foi rompido com uma vela, certo? E logo em seguida, essa foi a primeira vela do quadrante. Logo em seguida você reparou que ele estava fazendo um movimento mostrando que ele não estava ganhando mais força e retornou aqui para dentro com muita força, ó, engolfando. Para quem não sabe, o engolfo é quando a vela ela engole o preço anterior de uma forma brusca, né? Ela fica maior do que a anterior. E aqui vocês podem reparar que ela engolfou todo o movimento de rompimento. Então ela quis informar que ela perdeu toda essa força de alta aqui. Então o falso rompimento aqui em sequência fica muito mais assertivo. Então o primeiro padrão que a gente vai falar é sobre o engolfo, tá? Ó, padrão muito top, recomendo demais vocês utilizarem eles a favor das suas análises, tá? Até para pullback ou algum outro operacional aí, tá? É fluxo e etc. É muito legal esse padrão de vela. Então o primeiro é esse, e o segundo padrão de vela, galera, é o padrão reversivo, um padrão que ele mostra pra gente que o mercado está realmente perdendo as forças. Não necessariamente ele acontece logo em seguida do rompimento, tá? Ele acontece, pode demorar um pouco ali por cima e só depois de um certo tempo ele retorna para dentro da sua zona aqui, tá bom? Ele pode acontecer de ir buscar um pavio lá em cima, certo? Deixa eu fazer aqui assim, umas velinhas. Ele basicamente vai buscar um paviozão lá em cima. Tá, ele vem buscar um paviozão aqui em cima e mostra que perdeu toda essa força aí dele de alta. E agora reverteu para uma vela até inclusive de baixa, mas ele não chega a fazer o pullback, tá bom? E na próxima vela ele vem derretendo aqui para dentro. Nessa que ele derrete aqui para dentro, novamente é muito interessante você pegar o pullback aqui em cima, porque ele vai agora buscar o preço lá de baixo, tá bom? Agora ele vai derreter aqui e vai vir buscar esse preço aqui de baixo. Deixa eu só apagar isso daqui, que ele tá na cor errada. Que ele vai vir buscar aqui, certo? Buscou ali, pegou o preço, você fez a sua entrada de venda, ele vai derreter aqui para baixo, deixando um paviozão aqui em cima, tá bom? Então o falso rompimento é basicamente isso. Essa aqui é a vela de reversão, tá? Quando ela aparece em cima, ela é conhecida como estrela cadente, tá? Ela pode acontecer tudo isso que aconteceu só aqui embaixo, tá? Eu vou simular aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vamos supor que aconteceu aqui a retração e ela veio aqui, rompeu aqui embaixo, e o mesmo padrão de vela, tanto o engolfo quanto ela, funciona dos dois lados, tá bom? Mas o mesmo padrão de vela aparece por aqui, tá? Onde ela fica mais ou menos assim, deixando um baita pavio lá para baixo. Então ela reverteu toda essa força aqui de baixa, pegou um pouco de força de alta e em sequência a vela já veio engolfando o movimento, voltando aqui para dentro com bastante força, tá? Então aqui se torna novamente uma boa entrada para você fazer já logo em sequência. Então provavelmente aqui a vela vai nascer, vai buscar aqui embaixo, certo? Buscou aqui embaixo, ela vai reverter todo o preço dela para vir buscar o preço de cima, tá? Então ela vai ficar mais ou menos assim, onde a gente vai fazer a entrada aqui, galera. Então o falso rompimento ele se consiste dessa forma, tá? Ele existe desse jeito, são pavis que são deixados em tempos maiores, tá? Isso aqui tudo em M5, isso aqui você visualiza tudo em M5, mas quando você passa para M15, esse movimento inteiro aqui, ó, que nem eu expliquei para vocês, provavelmente vai ficar algo parecido com isso daqui, ó, galera. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem. Provavelmente todo esse movimento, ó, de M5, tá? 3 velas de M5, vocês somarem M5 3 vezes aí são 15, então 15 minutos. Se vocês somarem, vai ter algo parecido com isso daqui, galera. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que a gente já vai para a plataforma, e lá na plataforma eu vou ensinar para vocês tudo. Eu vou mostrar como que vê essa vela de M15 com falso rompimento. Eu vou mostrar como que a gente utiliza o padrão gráfico ao nosso favor, como ele aparece e tal também, para vocês não terem dúvida de nada. Agora vamos lá. Em M15 ele vai estar algo parecido. Vou fazer uma vela bem grande.
ele vai ter algo parecido aqui com isso em M15, tá? Um baita paviozão. E vai ser muito mais interessante você utilizar essa técnica aqui, porque você vai ter uma informação a mais muito forte, tá? Muito forte mesmo. Esse é um padrão muito forte. Porém, lembrando vocês aí, tá? Que nem eu falei, é um operacional um pouquinho mais complicado. Você tem que ter um tempo de tela. Ele é muito bom ser utilizado para um 2x1, uma mão de Soros, ele é extremamente assertivo. Porém, se você está pensando em ficar meia hora dentro do mercado, se você está pensando em operar durante apenas alguns minutos, esquece, porque esse operacional você tem que estar visualizando o movimento de rompimento, você tem que ter tempo de análise gráfica. Então, ele é um operacional para quem tem experiência e para quem quer se dedicar a conhecê-lo, tá? Ele não é um operacional básico, simples de ser achado ou coisa do tipo. Ele é muito bom, muito assertivo, mas bem difícil de aparecer. Você tem que ter bastante paciência. Mas ele é muito mais assertivo do que muitos operacionais aí. Lembrando, galera, o falso rompimento ele é muito mais assertivo dentro da macro tendência, tá? Vamos supor que aqui dentro desse mercado ele veio de uma baixa lá de trás e aqui ele realizou esse falso rompimento, então ele tá dentro da macro tendência e isso é muito mais positivo ainda, tá bom, galera? A macro tendência é muito importante dentro do falso rompimento. E também, claro, igual todos os gráficos, a gente tem que analisar se no passado desse gráfico ele realizou movimentos, né, de falso rompimento, para a gente utilizar isso ao nosso favor. O gráfico ele tem que continuar fazendo os mesmos movimentos, ele responde com o mesmo movimento durante muito tempo. Então se ele acontece falsos rompimentos desde antes, ele vai acontecer mais falsos rompimentos agora, tá bom? Então é normal ele seguir o mesmo operacional durante um tempo. Por isso, temos diversos gráficos dentro de opções binárias e cada gráfico tende a respeitar mais o operacional que você escolhe. Tem gráfico que é muito melhor a retração, que só trabalha em lateralização, tá? E tem gráfico que é muito melhor o pullback, que ele só trabalha fazendo rompimentos. E tem gráfico que é muito melhor o falso rompimento, que ele trabalha só tentando realizar rompimentos, mas sem sucesso, se mantendo em lateralização, tá? Então é muito importante você visualizar isso. Agora vamos passar lá pro gráfico, né, para fazer tudo certinho. Deixa eu pôr aqui no gráfico para vocês. Bom, aqui dentro do gráfico eu já separei, tá, duas análises bem legais. Eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, né, antes de começar, aqui no tipo de gráfico vocês tiram de linha e põem velas. E aqui em velas vocês põem 5 minutos e pronto, vocês já têm um gráfico de vocês. Então primeiramente aqui, né, eu vou colocar essas linhas em horizontal para a gente conseguir saber onde que está, né, porque o gráfico não está movimentando aqui. Vou marcar aqui algumas velas. Ó, exatamente aqui, galera, vocês podem reparar que diversas velas de H1 aqui estão deixando bastante pavio aqui nessa região, tá? Então aqui eu vou marcar essa velinha. Vou também marcar esse topo aqui, ó. Esse topo é interessante, ele tá com diversos toques. Então basicamente a gente tem esse meio aqui para operar. A gente tem 1, 2 toques, 3 toques seguidos na mesma região. E logo em seguida aqui aconteceu um falso rompimento. A gente vai passar aqui para 5 minutos de volta. E vai observar aqui, galera, ó, um suporte muito forte, ó, 1, 2, 3, 4, vários toques aqui, mais alguns aqui na frente e logo em seguida uma vela de engolfo retornando aqui para cima, ó, mostrando muita força de alta e acabando com toda essa força de baixa que aconteceu. E logo aqui na frente aconteceu o falso rompimento, tá? Lembrando que aqui a gente marca em H1, porém a gente ajeita as linhas, tá? A gente não deixa aqui em cima do corpo, ó, a gente põe para a ponta dos pavis, não deixa romper nenhum corpo para evitar de pegar em cima de um corpo, tá? Então a gente pega na ponta do pavio, que é mais interessante. Aqui para trás está nas pontas do pavio, na pontinha desse pavio e aqui também na ponta desse pavio. Não precisa ser lá embaixo no último toque, tá? Desde que seja abaixo do corpo já tá positivo, já tá legal. E aqui na frente a gente teria duas entradas positivas, uma sendo um pouco mais apertada e a outra já mostrando o falso rompimento desse movimento aqui de trás, tá? Vamos procurar Vocês podem utilizar diversos gráficos aí para procurar o falso rompimento, tá? Vamos ver se a gente acha mais algum aqui. Só de bater o olho eu consigo achar, porém isso aqui é um gráfico. Para quem está iniciando, precisa muito de passar em H1 e fazer essa marcação, tá? Senão não adianta. Você não vai conseguir enxergar, porém eu consigo ver porque eu tenho experiência de tela. Eu sei como enxergar o gráfico já com uma facilidade bem maior, tá bom, pessoal? Mas vamos lá de novo. Vou pôr aqui linha vertical.
Fazer uma cópia, colocar aqui na frente, passar para 1 hora. E aqui dentro eu vou pegar as regiões mais distantes, mais interessantes. E vamos marcando aqui para ver o que a gente encontra. A gente tem 2 toques de pavio aqui. Tem um toque bem legal aqui. Tá, tem um toque mais alto, que é o toque máximo do topo máximo. Vou colocar grudado nesse daqui, ó. Porque ele tá bem próximo mesmo desses 2 toques. Aí a gente passa para M5 para ajustar as nossas linhas. Tá? A gente está aqui em M5. E já podemos reparar alguns falsos rompimentos que aconteceram aqui. Lembrando, o falso rompimento ele acontece diversas vezes, com diversos motivos. Então, vamos lá. A gente tem a nossa primeira marcação, onde ele subiu com uma sequência de vela de força, tá? Mostrou bem aqui uma vela reversiva. Não é exatamente a melhor vela. A melhor vela, ela seria de uma outra cor, né? Que seria a estrela cadente. Ela teria que ficar vermelha aqui. Porém, ela mostrou já o engolfo com vela de força, tá bom? Então, é um padrão operacional que já é muito forte. E logo em seguida aqui na frente, ó, lembrando vocês, galera, que dá pra puxar a linha pros pavis, ó. Deixa a linha encostar em pelo menos uns 2 pavios aqui, ó. 1, 2, 3 pavios, rompimento, vela reversiva, engolfo, 2 padrões gráficos mostrando o falso rompimento. E aqui na frente, o falso rompimento aconteceu exatamente na nossa marcação. E logo depois, ó, engolfo, vela reversiva, engolfo e o pullback aconteceu aqui na frente, tá, galera? Então a região aqui é muito boa mesmo, tá bom, pessoal? Então eu recomendo muito vocês utilizarem essa estratégia de falso rompimento. Eu vou mostrar para vocês agora um mini clipe aí de uma entrada minha na prática. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quer aprender mais sobre opções binárias, eu tenho um curso completo que em menos de 5 horas você mata o curso todo, assiste tudo e já começa a ter seus lucros aí, já começa a elaborar sua estratégia, beleza, galera? Tá na promoção. Se você tiver interesse em aprender mais, viver de mercado, é só entrar em contato aí no privado, no direct do Instagram, no WhatsApp, no nosso grupo. Inclusive no nosso grupo do WhatsApp eu tô postando um monte de coisa, ele é de graça, tudo de graça lá. Então é só você entrar aí na descrição que você vai ter acesso a tudo, beleza, galera? Então deixa um like, se inscreve no canal, vamos atingir aí a meta de 2.000 inscritos, 50 likes no vídeo. E é nóis, pessoal, tamo junto, é nóis, valeu e falou!